Olá, eu sou a Andréa. Olá, eu sou a Dani. Bem-vindo a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, você sabe as vantagens da remanufatura? Sabe um pouco sobre as tendências da transmissão aí, com toda essa mudança de energética, né, que a gente está vivendo? Pois é, quem vai falar sobre esse tema hoje com a gente é o Caio Silva, que é gerente sênior de Driveline da ZF aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo Muito obrigado, é um a mais um prazer. episódio aqui com a gente. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Caio, fala um pouquinho do mercado de remanufatura, né? Porque a remanufatura sempre foi uma questão, né? Já existiu muito preconceito em relação a isso, dúvidas, enfim. Antes eu acho que o foco era sempre quer ter economia, então usa peça remanufaturada. Mas como está isso hoje, até com toda essa mudança de foco em sustentabilidade que a gente vive hoje? Bom, a remanufatura ela existe dentro da ZF há um bom tempo, né? Só no Brasil a gente já tem quase 50 anos de remanufatura com embreagens, né? E a gente tem cada vez mais trabalhado no intuito de fornecer esse tipo de negócio para o nosso cliente final, porque hoje não só o aspecto de ESG, meio ambiente, tem sua importância, mas também traz um benefício para o cliente final no que diz respeito também a custeio e disponibilidade de peça, né? Então hoje a gente trabalha bastante no intuito de atender essas necessidades do mercado, né? Hoje nós temos basicamente no Brasil embreagens e compressores de ar. A ZF, globalmente falando, são 5.500 itens que a gente faz hoje remando no aspecto global, né? E a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto com as montadoras para identificar oportunidades e trazer mais negócio, né, para o consumidor final, que é nele o nosso foco hoje em dia. E essa visão foi mudando um pouco Sim, ao longo do tempo, né? sim, e tem uma característica também, né? Há 40 anos atrás, o recondicionamento, a remanufatura, era praticamente a mesma coisa, né? E eu acho que o recondicionamento é uma condição completamente diferente do que a ZF hoje atua, né? Não é simplesmente limpar ou ajustar o determinado produto para que ele tenha uma sobrevida. Não, a ZF não faz esse tipo de coisa, a ZF trabalha com remanufatura de itens. Então, no caso de transmissões, desculpa, no caso de embreagens, o que a gente tem hoje? A gente recebe esses cores, essas amostras, né? A gente tem clientes e suportes do nosso aftermarket, nossos próprios clientes também nos ajudam com isso, e aí a gente avalia aquilo que é importante e que é possível ser reutilizado, né? Tá. E isso passa pela linha de novo. Então a gente garante a mesma qualidade de produto que uma peça nova, tanto é que é a mesma célula de produção que a gente usa hoje. Então, Entendi. é só para entender, o recondicionamento era um reaproveitamento daquilo que já É o existia. reaproveitamento. E hoje, a remanufatura, você coloca itens novos naquilo que já está perdido. De alguns itens, né? Aham. Então, por exemplo, uma embreagem tem em torno de 50 itens, uma parte sim eu refugo, é necessário refugar, mas aquilo que eu posso ainda reutilizar, né, eu sim reutilizo no processo. Por exemplo, algumas carcaças eu consigo reutilizar de 3, 4 vezes, né? Então, elas eu reutilizo, e isso traz um benefício para a gente, né? Para a gente como montadora, né, para o cliente final e também para próprio meio ambiente em si, né? Porque a gente Sim. reduz uma quantidade significativa de CO2 dentro do nosso Todo o ambiente. processo. E para vocês, por exemplo, garantirem essa remanufatura, também é importante dar uma reeducada do modo como isso é utilizado durante a vida dela, né? Sim, perfeito. Porque senão você pode não conseguir fazer essa remanufatura, Perfeito. dependendo. É extremamente importante isso, né? A chave do sucesso para a gente ter uma remanufatura de qualidade dentro do nosso país tem muita relação com que a forma que está sendo utilizado o produto hoje e a maneira com que a ZF recebe o produto também. Então nós temos alguns níveis de amostra, A, B e C, que a gente trabalha, né? A gente costuma remanufaturar as amostras A e B, porque a C está num índice de reutilização muito baixo. Compensa ter um produto novo a ponto de não remanufaturar esses. Então, o suporte que a gente tem com o motorista final, né, a acessibilidade que a gente tem com ele no intuito de
ter essa interação e trazer o melhor benefício para ambos é a chave do negócio. Então, aí você exige uma reeducação também desse cliente, porque a cultura de manutenção, Sim. a cultura até de treinamento, talvez, né? Exatamente. Até ia perguntar, é importante para você fazer uma remanufatura, é importante que ele também obedeça às paradas de manutenção Sim. preventiva, preditiva, corretiva, enfim. A gente melhorou muito nesse aspecto no Brasil, sabe? As pessoas estão seguindo mais à risca as determinações que a gente coloca nos catálogos, em conjunto com as OEMs, e isso tem trazido o benefício que a gente tem visto hoje na remanufatura. A gente tem conseguido aproveitar mais produto do que a gente aproveitava antes, há 30 anos atrás. Até legal você falar, OEM seriam o seu cliente. Isso, são montadoras. Que são os fabricantes das Esses aqui de montadoras, trás, né? As donas desses dos caminhões e ônibus, entendi. Perfeito. Não, porque é importante isso, ressaltar isso, né? Porque eu acho que essa cultura da manutenção e até do modo como o condutor dirige, todo esse treinamento que é feito, foi mudando ao longo do tempo também. Sim. Até porque todo mundo hoje busca economia, né? Exato. Busca uma eficiência, enfim. No final das contas, o que a ponta espera é redução de consumo de combustível e redução de custo. Sim. De manutenção. É o que determina hoje o nosso mercado. Né? Então, eu acho interessante a gente estar falando disso voltado para empresário, porque antes a gente sempre falava de remanufatura, motorista autônomo, né? Geralmente. Mas hoje não. O cliente, hoje é uma questão. O grande cliente, o dono aí de frotas, aliás, eu acho que até mais interessante para eles, né? Porque eles têm 100, até 1.000, 2.000 caminhões, enfim, veículos ônibus, na frota. Né? Ônibus também, né? E como que está essa cultura da remanufatura no país? Porque até é importante explicar para quem nos assiste que hoje a ZF, quando se trata de produto de venda, são para as OEMs, que são as montadoras. Mas como que vocês acessam o cliente final com a remanufatura? Nós temos uma divisão de aftermarket que nos colabora bastante com relação a isso, né? Nosso canal de distribuição, além das montadoras para produtos remanufaturados, também é a divisão de aftermarket. E a nossa divisão de aftermarket tem uma capilaridade bastante importante no nosso país e na região como um todo, né? Então isso privilegia bastante o nosso acesso para entender qual que é a necessidade, né? Especificamente com relação à embreagem e compressores, que é o produto que a gente trabalha hoje com remanufatura aqui, nossa engenharia tem contato frequente com esse pessoal, o que está usando ali, final que usa, faz as calibrações, faz as definições, verifica o determinado produto. A gente tem produto hoje que a gente, por exemplo, lança para o aftermarket e depois lança para a montadora, né, no intuito de entender, fazer essa avaliação de mercado. Então, é muito próximo, né? E é um ganha-ganha, uma relação bastante benéfica para todo mundo. E você acha que o cliente final, principalmente, porque a gente sabe que as montadoras, enfim, transportadoras, eles têm um pouquinho mais de acesso a essas informações. Esse medo do produto remanufaturado e entender o quanto é importante ser realmente direto do fabricante e tal. Você acha que isso mudou? A cultura desse cliente final? Pelo aspecto de volumes que a gente tem visto, eu vejo que a gente tem uma tendência de crescimento com relação a isso. Cada ano que passa, a gente tem melhorado as nossas performances de remanufatura. E eu acho que tem muita relação com o nível de qualidade que a gente tem conseguido entregar também para esse cliente final. Ele se sente seguro em comprar um produto remanufaturado, não recondicionado, né? E justamente porque a gente entrega qualidade, entrega uma condição de serviço, né, factível que faça com que ele consiga operar aí pelo período adequado, né, que a gente determina. E com a remanufatura, a vida tem quanto da embreagem, dessa primeira original que ele colocou ali? Depende de cada item, né? Tá. Então, por exemplo, uma carcaça, normalmente são 3 ciclos. É bastante, né? Sim. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de ônibus aqui no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, né? Ele consome muita embreagem. Muita embreagem. Então, para ele, isso é uma condição favorável, né? Você poder reutilizar o produto. E, óbvio, tem uma questão de preço envolvido, né? Sim, é mais barato o produto
remanufaturado do que um produto novo. Sim. O Caio, transportador, enfim, o próprio autônomo, ele vê a questão do custo. O quanto, em média, não sei se você consegue mensurar, ele pode economizar utilizando aí, além da questão ambiental, né, o quanto ele também pode economizar num produto Reman. Depende de cada produto, Andréia, né? Mas hoje o que eu tenho para falar para você é que gira em torno de 10 a 40% uma redução De economia é importante. de um novo. Em relação Uma ao embreagem ao nova. novo. Entendi. Então Em torno é de uma economia 10 a importante. 40%, sim. E aí com 3 vidas você compra úteis. uma nova praticamente depois de, né, o payback que você tem, né? E a garantia, como que funciona? O cliente tem a mesma garantia tem a mesma do condição novo? de garantia. A gente monta, inclusive, na mesma célula que a gente monta as novas. A única diferença de processo é que a gente tem uma estação de recebimento dos produtos, a gente faz uma separação para entender qual que é a qualificação das amostras. Existem processos de desmontagem das embreagens, e aí, a partir disso, ela monta numa célula nova. Uma célula como se monta uma embreagem nova. Entendi. Então, a gente não tem uma característica E só para entender, esses entre 10% e 40% depende do quanto você vai aproveitar da carcaça da embreagem? Depende do quanto, depende da severidade da aplicação, por exemplo, né? Veículos menores, veículos maiores, a vocacionalidade do veículo, né? Então, tudo isso tem uma configuração importante, né? Um caminhão lixeiro, por exemplo, ele vai exigir muito mais da embreagem no dia a dia, por estar dentro da cidade, do que uma embreagem 430 milímetros que está lá para puxar, que a gente fala soja do Mato Grosso. Né? Ele usa muito menos as trocas de marcha. Até isso que eu ia te perguntar, quem é o seu, hoje, né, que vocês identificam potencial para o uso da Reman? São clientes frotistas de ônibus e até do caminhão de lixo que usam mais a embreagem? São esses clientes? Como que está a cultura, né, disseminada? A gente tem hoje, né, a história da ZF no que diz respeito à embreagem é bastante voltada para o segmento extra pesado. Né? Então nós temos hoje mais no mercado embreagens extra pesados do que o restante dos produtos. Caminhão rodoviário. Caminhão rodoviário. Olha que interessante. Né? Mas a gente tem bastante aplicação em ônibus também, nos veículos médios hoje. Então eu diria para você que a gente não tem um foco específico. Nicho, assim. Um nicho específico, a gente atende todos. Né? Então, desde a embreagem 280 milímetros, que a gente trabalha com os diâmetros, né? Desde a 280 até a 430 milímetros, nós fazemos a remanufatura de todas, independente do tamanho. Dentro vamos supor assim, se você pudesse, nem sei se você consegue mensurar isso, mas quanto que a remanufatura hoje representa dentro da ZF? Isso foi mudando hoje? A remanufatura dentro da ZF ela tem um aspecto significativo e relevante no que diz respeito a resultado. Né? Nós temos no país, como eu disse, né, o compressor e a embreagem. Não é significativo sobre o aspecto de faturamento da região, mas globalmente falando, com 5.500 itens, sim, tem sua relevância. Globalmente são 5.000? 5.500 itens. Até para deixar claro, a parte que o outro sistema que você falou de compressor é aquele que limpa a cabine do caminhão? Também. É isso? Tem um conjunto de pistão lá, né? Aí é minha parceira, uma outra product line que trabalha com isso. Mas sim, a gente tem a manufatura desses itens. Vocês falaram 5.000 itens globalmente, e sendo 2 aqui no Brasil, que é a embreagem e o compressor. Quais são os outros itens e por que ainda não estão no mercado brasileiro? Nós temos muitos itens de carro de passageiro lá fora, né? E por que, respondendo a sua outra pergunta, né? Por que a gente não tem outros produtos aqui, né? Tudo depende da escala. Você diz a demanda dos seus clientes, é isso? A demanda, né? Nós temos alguns trabalhos, a gente tem tentado trazer e aumentar esse leque, mas tudo ele esbarra no volume que a gente tem no mercado. E por que você acha que, vamos supor, embreagem tem um volume X e um determinado outro item não? São itens que não interessa o processo de manufatura? Porque
como eu disse para vocês, hoje a remanufatura ela tem que ser viável sob o aspecto financeiro. 10 a 40% foi o que a gente falou. Se a gente lançar um produto que ele não traz esse benefício, ele não vai ter a venda que a gente espera. Você diz que, por exemplo, a remanufatura de um produto X, às vezes pode ficar o mesmo valor de um novo? Pode ficar o mesmo valor do novo. Igual acontece Por quando a gente vai causa da consertar falta alguma de escala, coisa. de demanda. Por causa da falta de escala, eu tenho que Sim. fazer um investimento, por exemplo. E isso também entendeu? tem a ver com a cultura, então. Me leva a que ainda a questão da remanufatura caminha a passos lentos aqui no Brasil, é isso? Ainda tá lento, né? Mas qual que é o ponto aqui, Pro né? tamanho da frota? Então, mas o tamanho da frota nossa é relativamente pequeno se a gente pega outros países. Né? Frota nova? Porque Frota a nova nossa e frota, mesmo antiga? Mesmo antiga. Né? Então, a gente tem uma condição um pouco diferente. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse a ideia de fazer remanufatura de transmissões. Eu preciso ter um banco de teste que aprove esse retrabalho. Que vocês têm lá fora? Que eu tenho lá fora. Um banco de teste custa 4, 5 milhões de reais. Até para implantar, entendeu? isso vai ter a infraestrutura para Exato, entendeu? Então, eu preciso ter escala. E aí, bom, se a gente pegar e somar todas as transmissões, eu tenho que ter um banco de teste que seja apto para validar todas as transmissões. Então, esses 4 pode virar 6, 7 milhões. Entendeu? Porque em termos de produto, no caso das transmissões, eu acredito que a ZF talvez domine até o mercado de transmissão no Brasil, tanto na linha leve quanto pesada. Sim. Mas aí a questão mesmo é cultural, o empresário, o transportador, os usuários entenderem que há benefícios na remanufatura e começar a tentar ir atrás disso. Eu acho que mais que isso, a gente precisa talvez ajustar a questão de mercado, volume, sabe, a relevância do produto, quanto que a gente tem no mercado disponível, qual que é o nível de investimento, né, necessário. A gente precisa azeitar isso, a gente precisa chegar num consenso entre mercado, montadora e demanda. No aspecto de embreagens, do qual eu sou responsável hoje, a gente não faz nenhum lançamento de um produto novo para as OEMs ou montadoras sem já ter ele confeccionado, ou pelo menos esboçado para o mercado de remando. Então, por exemplo, a gente tem agora teve um lançamento de uma 430mm com dumper geração 2. É um dumper que traz alguns benefícios, né, de amortecimento, suavização, né? Isso é bastante importante. Você estava falando das transmissões, né? Que antes tinha essa cultura, né? Da automática em relação ao manual. Você acha que isso ainda é uma questão, ou dependendo da aplicação, né? Vamos supor, mais urbano, enfim. Ou você acha que isso já está mudando também com essas novas transmissões mais inteligentes? Hoje em dia, os ônibus de cidade, os maiores, né? Eu diria para você que quase 100% hoje a gente tem aplicação de transmissão automática. Os veículos do SP Trans aqui, todos utilizam, na grande maioria dos casos, transmissões automáticas. Uma delas é a Ecolife que a gente usa, né? Por quê? Porque traz o benefício, né? Esses clientes, né, eles estão bastante focados em redução de consumo, manutenabilidade. Sim. Então, a gente percebe uma mudança nos frotistas nesse aspecto, né? Então, a tendência é que isso cada vez mais faça sentido. Agora, também tem a necessidade daquele cliente final, que ele é o próprio dono do veículo, né? Ele precisa fazer uma aquisição de veículo. Normalmente, um veículo com transmissão automática, ele tem um custo um pouco maior que uma transmissão manual. É assim para carro de passageiro hoje. Então, a transmissão manual também vai ter sua vida. Né? Então, você acha que hoje o que sustenta, porque não tem muita lógica se você for pensar, né? Que a transmissão automática traz conforto, traz economia também, a manual continuar. Então, você acha que é uma questão mais de custo? Custo. Tem uma questão de custo envolvida. A transmissão automática, ela quebra menos, ela tem menos manutenção que uma transmissão manual, mas o recurso, a pessoa que trabalha numa transmissão automática, precisa ter um conhecimento maior do que um mecânico treinamento, hoje que faz uma transmissão manual. Então, esse também é um aspecto outro fator importante, é outro fator. Mas assim como a gente tinha em carros, né? Carros há 5 anos atrás, talvez a gente fosse 50-50, hoje a gente está 90-10 em transmissão automática.
Então é o caminho que vai ter. Agora, vai continuar tendo transmissão manual para carros, assim como a gente vai continuar tendo transmissão manual para veículos comerciais. Assim, não tem como. agora, a gente está vendo também no Brasil as frotas novas, mais novas, né? Nem tem a opção da caixa manual. Não tem. Os né? pesados, Nos extra pesados, não não tem. E é um caminho sem volta. Sem volta. E aí a minha pergunta é, a gente já está vendo esse movimento em semipesados, Sim. rodoviários, a gente já está vendo algumas montadoras que também já começam a oferecer a caixa manual como uma opcional e automatizada. Você acha que a gente vai descer a régua no sentido médios, caminhões leves, semileves? Porque também o público vê mais preço, a questão de custo de aquisição nos veículos menores. Os grandes frotistas, eles já entendem essa matemática, né? Eu estou investindo mais aqui, mas eu vou ter uma economia de combustível e uma economia de manutenção que se paga, porque ele compra às vezes de 50 a 100 unidades numa pancada só. Agora, o cara que compra um caminhãozinho leve, o Volkzinho aí da cidade e tal, o médio, que também às vezes tem 2, 3, às vezes é um autônomo. Então, eu queria saber, você acha que também é uma tendência, ou quando você fala que o mercado de caixas mecânicas ainda vai perpetuar no Brasil, é por causa dessas frotas menores? As frotas menores vão exigir ainda uma necessidade de transmissões manuais. Mas nesse segmento de veículos comerciais que pega de 3, utilitários, né? 3,5 toneladas. 3,5 toneladas até 20, olha o que a gente vai ter no mercado. A gente vai ter transmissão manual, transmissão automática e eletrificação. Que pode fazer eletrificação não vem com nada manual, né? Não tem nada manual, né? Então a eletrificação pode ser um nicho. É importante para a gente olhar para esse segmento, né? Então, talvez a gente pule, em alguns casos, de manual para eletrificação direta. Eu não vejo, por exemplo, hoje um veículo rodoviário que anda 600, 700 km por dia com eletrificação. Sim. Mas do médio para baixo, sim. Do médio para baixo, talvez possível. Sim. Para esses veículos, o que a ZF pensa hoje? Nós temos hoje a transmissão automatizada Traxon, geração 1. Para os pesados. Para os pesados. Médios também. A médios também? A gente também tem aplicações de médio, 22, 25, 30. Traxon? Temos Traxon. Mas para mais rodoviário ou para alguma aplicação específica? Aplicação Intercity, a gente entre intermunicipal. cidades. Intermunicipal a gente já tem bastante. Então, a gente tem hoje implementado o Traxon geração 1. Só para traduzir aqui para o pessoal, quando você fala desse Intercity, seria um delivery, por exemplo, médio, que já 13 toneladas? Um caminhão assim? de 25 toneladas, por exemplo, 25, que sai para fazer sua entrega no restaurante X para o Y, de uma cidade para outra. Tá. Essa configuração já existe, né? Olhando para o aspecto desses veículos acima de 40, 30 toneladas, a gente tem grande aplicação de Traxon 1. Nós estamos agora em desenvolvimento com o Traxon geração 2, traz uma função de previsibilidade nova, funções de software nova, né? A gente traz um apelo de redução de combustível considerável, a gente tem falado em torno de 1,7% de redução de combustível. Então, o nosso esforço para esse momento é implementarmos até o ano que vem Traxon geração 2. E o que ela tem de diferencial em relação Você falou a previsibilidade, ela vai mais longe? A previsibilidade tem muita relação com a função Prevision, que você disse, que tem uma relação com o GPS. Isso, ela lê a 1 hoje lê 2,5, né? Ela vai ler um pouco mais, talvez. Talvez ela lê mais rápido, né? E a troca dela é mais eficiente. Então a gente fez um aprimoramento dentro da mecatrônica da transmissão, no intuito da gente conseguir implementar a Traxon 2 aqui. Então é como se ela fosse atualizada. Ela está em uma atualização nesse aspecto, traz uma eficiência de combustível e também uma questão importante, que para a nossa região ainda não é um requisito, mas para as outras regiões é cibersegurança. Que é para evitar ataques cibernéticos. Que já aconteceu na Europa, né? Um caminhão foi atacado, o cara estava dirigindo e de repente ele perdeu o controle. Mas deve estar bem próximo de chegar aqui também, né? Esse tipo de ação. Então, a gente não tem esse requisito hoje em lei,
Mas é uma tendência. Mas é uma a tendência, Traction com 2 certeza. já está preparada para isso. A Powerline já está preparada para isso. A Powerline é do A ônibus. Powerline é uma transmissão automática de 8 velocidades que a gente aplica no segmento de 12 até 20, 21 toneladas. Geralmente ônibus. Geralmente Tá. é ônibus. Porque eu Mas acho a que gente tem caminhão em série já. E faz sentido, gente, essa questão da cibersegurança. Porque eu acho que Principalmente é uma em ônibus. evolução também, né? É. Vamos dizer, do crime. Hoje também É pode uma ser. Então evolução. vocês estão se antecipando a uma lei que vai ser tendência Vai- cedo ou tarde aqui Vai no ser Brasil. tendência. Então, para veículos extra pesados, a gente olha nesse momento como foco Traction geração 2. Uhum. Mas a gente não para aqui. Né? A gente entende que para esse segmento a Traction 2 híbrida Ah, legal. é o caminho correto para esse produto. E como seria o funcionamento de uma Traction 2 híbrida? Ela é essencialmente hoje uma Traction geração 2, com as suas 12 velocidades lá dentro, a sua mecatrônica lá dentro, e a gente tem um adicional de 32 centímetros de comprimento na caixa, então são 32 centímetros, que traz uma potência adicional de 305 cavalos. Mas ela é híbrida porque o seu funcionamento vai ter alguma coisa elétrica Tem ali um dentro? motor elétrico, além, então, qual que é a ideia, né? Eu tenho um motor a combustão, Uhum, né? Eu tenho a embreagem, uhum, eu tenho um motor elétrico, uhum. e depois eu tenho a transmissão e o cardan. Ah, então Então, isso... essa é a configuração. E com esse motor elétrico, acredito eu que vai dar um consumo... Muito melhor, sem dúvida nenhuma. O consumo vai trazer um benefício bastante sensível, importante. É um caminhão... ela pode ser aplicada num caminhão 100% diesel. Pode? Ela vai Pode. ser só híbrida, o funcionamento da caixa. Isso. Eu tenho que ter um Então ela conjunto vai de demandar baterias. menos do motor diesel Sim. na hora das trocas, porque ela vai ter esse motor Sim. elétrico com isso. Ou imagina uma Entendi. configuração, Andréia, que você está num aclive, uma inclinação considerável, e você precisa de ter potência de motor, E torque. torque, o veículo está todo carregado. O motor elétrico contribui nesse momento, entendeu? Aham. Ele entrega a potência que aquele motor talvez não esteja conseguindo no intuito de Então, mover além o de veículo. economia, mais eficiência Mais também eficiência. E o para motor o elétrico transporte. ele é mais forte, né? É mais forte. A gente vê carros elétricos torque é aí mais com forte. torque super. Então, com isso, você ganha também em Agilidade. né? agilidade, isso. E em agilidade. relação a peso, tem alguma diferença Tem em uma relação diferença de peso. Uma Nós tarinha um temos pouco mais pesadinha, mais mas pesado, tem né? suas compensações. Mas é a compensado gente com essa vê economia, vantagens né? nesse aspecto. Então, qual que é a configuração aqui, né? A gente está tentando com a Traction híbrida, que a gente espera começar a testar protótipo entre o final deste ano e o começo do ano que vem aqui no Brasil. A Uau. gente espera trazer uma configuração diferente para o mercado. Porque, como você disse, a Traction 2 tem a questão do Prevision hoje. Então, com alguns quilômetros de distância, eu consigo antever qual que é a marcha adequada para aquela configuração, né? E, ao mesmo tempo, eu consigo verificar se naquela quilometragem definida eu preciso acionar ou não acionar o motor elétrico no intuito de levar potência adicional para o veículo. E como tudo isso né? funciona de uma forma inteligente, do lado do motorista, Ele não só vai sentir nada disso. não, né? acho que vai É até intuitivo, facilitar assim, a vida né? dele. Vai porque facilitar. Ele sai com uma função, olha, você tem que ir de São Paulo a, sei lá, a Recife, e você tem que me trazer, a fazer a entrega tudo em média. Com essa caixa, Sim. ele vai ter uma condição mais fácil aí Sim. de direção, porque ele vai ter a ajuda do motor elétrico aí. E qual que é, né, a nossa ideia, né? A gente pode, inclusive, pensar no aspecto de que talvez eu não precise de um motor tão forte, porque eu tenho um motor elétrico que consegue agregar uma potência adicional. Ah, entendeu? então ele pode então, ganhar nisso Entendeu? também. Então eu posso reduzir o tamanho do motor a combustão, porque eu tenho um motor elétrico Que vai vai compensar. ajudar. Então a gente vai pode sair da ajudar. casa dos 540 e baixar para uns 500 Quer dizer, ou cavalos. seja, é mais uma Talvez. economia. Que é outra Talvez. economia. Pra ele. É outra. Entendi. Talvez. Então, em E- relação à transmissão, essa é as novas tendências. As novas tendências, né? Entendi. E esse qual vai ser o público que você está buscando dessa transmissão híbrida? Essencialmente o mesmo que a gente tem hoje de Traction 1 e tá. Traction 2. Rodoviário, Rodoviário. pesado.
Para ele que vai. E ônibus também, né? Os ônibus rodoviários É que também. faz mais Os ônibus sentido do que para rodoviários. trazer. Ela já, aqui você falou sobre teste. Na Europa ela já está em funcionamento? Nós temos Como tá? alguns testes na Na Europa Europa, também em alguns testes. testes, né? Mas nós vamos, de fato, ter uma escala de teste considerável muito nesse final de ano, começo do ano Então que meio que vem. sai junto, Europa eu e vejo Brasil. isso como uma boa notícia, Sim. porque antes a gente tinha um atraso. um atraso muito grande, né, em relação... Às vezes a gente via o caminhão... Ai, quando esse caminhão vai vir para o Brasil, alguma coisa, alguma tecnologia, e agora está muito próximo, né? Está Então, cada quer vez dizer, mais próximo, tá eu cada acho, vez- Andréa. né? Cada vez mais próximo. Existe ainda um gap, um hiato, né? As legislações Euro 5, Euro 7, né? E tudo mais, serve de segurança, que a gente falou agora, mas está cada vez mais próximo. Acho que tem bastante relação também com escala de investimento. Sim. Né? O volume, ele privilegia você. E o Brasil tem um volume bem Bom, interessante, né? é um volume A gente bom. já vê algumas previsões de que o Brasil pode ser o maior mercado de algumas fabricantes mundo afora, até porque a Europa não está Eu acredito muito bem, nisso. e agora, politicamente, os Estados Unidos também, as pessoas estão assim, evitando investimentos, e o Brasil pode ser aí alguns mercados bom para A alguns gente tem muito mercados. potencial Temos, né? de mercado, né, André? A nossa frota é relativamente antiga. É isso que eu ia falar, se Exato. esse seria o Né? principal entrave hoje, né? Porque a nossa frota É É antiga. Ela é grande, ela é volumosa, mas ela é Mas velha. ela é antiga, né? A gente está falando hoje de 170 mil veículos, se eu não me engano, comercial a serem vendidos. Quando a gente pega essa quantidade e compara com outras regiões, a gente é muito pouco. É pouco, é É muito pouco. pouco, mas a quantidade de veículos que a gente tem, só de ônibus no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, é um absurdo, é muita coisa. Agora, talvez com um programa eficiente, talvez de renovação de frota, que um dia isso a gente espera acelere, que saia. né? Acho que já deve ter sido pauta em outras, Foi. em outras discussões Sim, aqui. não, é porque isso pode ajudar muito, né? Até sem nessa dúvida visão nenhuma. mesmo dessa transmissão mecânica, que hoje, como você tem uma frota antiga, não tem como você tirar de Não dá, né? Mas de eu achei mercado. curioso a sua fala, né? Que de repente a gente pode pular nos pequenos, nos leves e semileves, médios, da mecânica, da manual para elétrica. Sim. Faria todo sentido, né? Faz sentido em alguns aspectos. É importante a gente considerar que a eletrificação ela requer algumas condições, né? Sim, infraestrutura. É a maior delas. É uma delas. Mas para as grandes cidades está rolando, tá rolando. Tá rolando. E aí me leva também a pensar, só voltando um pouquinho ali, quando a gente estava falando da remanufatura, como também a gente tem um número grande, não faz sentido a remanufatura de transmissão? Faz sentido, mas pelo aspecto de volume a gente ainda não enxerga um potencial para isso. Porque a gente pega, por exemplo, a quantidade de transmissões manuais 6 marchas vendidas hoje, né, ou que eu tenho hoje no mercado. Faz sentido a ponto de eu conseguir ter a manufatura delas? Sim. Entendeu? Não, com a 6 não faz, mas se eu trouxer a 9 talvez faz. Talvez faça. Mas aí eu preciso fazer mais investimento, entendeu? Então, a balança ainda a gente não conseguiu fechar. Espero conseguir fechar um dia. É meu foco. E quando se fala, voltando à questão das caixas para veículos elétricos, não é uma caixa, é um sistema de tração. Como que aí já não é mais caixa, né? A gente fala de motor elétrico. Como que a ZF trabalha hoje? A ZF trabalha com motores elétricos, a gente espera ter todo o line-up desenvolvido até 2026. Então, até 2026, a gente vai pegar o range completo de veículos comerciais e conseguir atender com motor elétrico. Todos os motores elétricos da ZF têm 3 velocidades, então tem uma caixa de transferência ou de transmissão lá dentro. Mas a gente não fala mais de transmissão. A gente também tem eixos elétricos, que para nossa ótica tende a ser uma característica futura para quem quer ter eletrificação implementada. Eles que vão ser a nova ordem. A nova ordem. Por quê? Porque você economiza muito no espaço quando você tem um eixo elétrico. Né? Você consegue trazer uma configuração diferente do veículo. Você abre espaço para ter baterias em onde hoje não existe. Né? Hoje, por exemplo, como é que a gente tem de configuração hoje nos motores elétricos? Eu tenho um motor elétrico, eu tenho uma caixa de transmissão, né?
esse produto, nem sempre ele está junto com o motor elétrico, ele está separado. Depois eu tenho um cardan, eixo e roda. Né? A ideia é que com o eixo elétrico, a gente reduza toda essa quantidade. Ele faça tudo. Ele faça tudo. A gente tem hoje, né, o AVS 130 voltado para ônibus, são pisos baixos, já está em série, né, a gente tem aqui muitos veículos com essa configuração. Agora o nosso desafio é lançar a segunda geração dele, em 2026, né, e o nosso desafio também é lançar novos eixos que não são necessariamente para ônibus. Uhum. Tá? Para outros Caminhões. veículos também, caminhões. Que bacana, gente. Olha, esse papo tá tão interessante que a gente ficaria aqui, olha. Por mais alguns minutos. Mas a gente te convida a voltar, porque, não sei, olha, quando ele tiver mais novidades. 2026, aí acho que você já vai poder falar desses sistemas e da Traxon 2. Híbrida. E eu espero já ter andado em uma. Já algum veículo. Já estou me oferecendo. Já estou me oferecendo. Agora, Caio, para a gente finalizar, a gente faz sempre uma pergunta para os nossos convidados. Quem é o Caio quando não está pensando em embreagem e em transmissão? O Caio que não pensa em transmissão e embreagem, não pensa na ZF, normalmente trabalha com talvez o segundo projeto, ou, aliás, minto, o projeto mais importante para a vida dele, que é a educação do meu filho. Ai, que bacana. Quantos anos tem seu filho? Joaquim que nome tem lindo. 9 anos. 9 né? anos. Começou as aulas hoje. Olha só. O pai tá aqui preocupado, ele não queria muito ir, tava bem, né, de férias. Sim, claro. Então, o principal projeto do Caio, fora ZF, é a educação do meu filho. Que já demanda um trabalho. Para isso que eu trabalho. E o Caio tem outros hobbies também, né? Aquarismo, a gente conversou um pouco em off aqui, eu adoro. Tudo que envolve água, eu sou fanático, né? Então, e você falou, né, dessa questão do aquarismo, e você gosta de montar desde o montar aquário. Montar os layouts. E a escolha do peixe, da espécie. A escolha do peixe. Eu sou mais voltado para aquário plantado. Então, é necessário ter o peixe, mas o que me chama a atenção são as plantas que você vai colocar ali. Entendeu? A ornamentação, o quanto que eu consigo imitar o ambiente. Natural, né? Legal. Bem bacana, legal. Interessante. Isso Então, também requer, né? Tempo, investimento. E dá aquela desestressada, né? Aquela relaxada natural. E até conhecimento, porque você tem que buscar, né, também esse conhecimento. Que então, legal. Fora ZF, fora Joaquim, família, né? Minha esposa, família em tudo. Tenho esse hobby aquário, adoro pescar. E eu sou fissurado por finanças também, adoro economia, sabe? Olha só. Adoro pesquisar as empresas, né? Tentar verificar alguma empresa diferente, até para o aspecto de investimento. Bacana, que bacana. Isso é legal. Olha, legal, interessante. Caio, obrigada pelo seu tempo, pelas novidades, pelas informações, esclarecimentos. E você, continue com a gente. Toda quarta-feira, um novo episódio. Fiquem ligados e até a próxima. Até a próxima.